Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu vou estar aqui deixando uma pequena meditação, uma pequena palavra para a nossa meditação. Vou estar lendo aqui 4 versículos que se encontram aqui em João 11. Vamos ler do 45 ao 48. Que o título diz: Conspiração para matar Jesus. Vamos ler somente esses 4 versículos. Diz assim: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-no-ão o nosso lugar e a nação. Amém? Somente até aqui. Irmãos, eu estava lendo, essa palavra, eu estava fazendo essa leitura e eu achei muito interessante isso aqui, porque isso aqui acontece na sequência da ressurreição de Lázaro. Porque se nós formos ler do 38 ao 42 do mesmo capítulo, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, de como Jesus ele ressuscitou Lázaro de entre os mortos. E tem toda aquela história, se nós formos ler anteriormente, tem toda aquela história de Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, mandaram chamar Jesus, e tem todo esse contexto. Jesus, eles esperam 2 dias, depois ele vai ao encontro deles. Quando Jesus ele chega, Lázaro já está morto há 4 dias. E Jesus manda retirar a pedra, e eles retiram a pedra e Jesus fala: Lázaro, sai para fora. E aí Lázaro ele é ressuscitado dentre os mortos, depois de estar 4 dias no sepulcro. E a Bíblia diz que os judeus que estavam ali, que tinham ido consolar Maria e Marta a respeito da morte de Lázaro, a Bíblia diz que quando aconteceu tudo isso, quando Jesus ele ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que muitos, que falam já aqui no 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, creram em Jesus. Então muitos judeus creram em Jesus. Muitos judeus, a partir daquele momento, passaram a acreditar que Jesus ele era o Filho de Deus, que Jesus ele era o Messias prometido. Então muitos creram em Jesus, muitos acreditaram em Jesus. Então aí vem o 46, depois disso, de todos terem crido em Jesus, acreditado em Jesus, vem o 46, que diz assim: Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Então eles foram até os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e eu creio que não só isso, porque Jesus ele já andava fazendo milagres, onde ele passava acontecia alguma coisa, onde ele passava acontecia milagres, prodígios e maravilhas. Jesus ele curava as pessoas, Jesus ele tinha a palavra, e como a própria palavra está falando aqui, que eles falaram a respeito de Jesus, que Jesus ele tinha sinais, Jesus ele operava sinais. Então Jesus não era somente a palavra, Jesus ele tinha a palavra de Deus, mas também o que acompanhava Jesus eram os sinais, porque Jesus ele andava curando as pessoas, Jesus ele andava ressuscitando os mortos, onde Jesus entrava, onde Jesus chegava, a aldeia, o lugar que Jesus chegava, acontecia alguma coisa, Então eles estavam preocupados com isso, que é o que eles falam aqui. Depois deles ter ido até eles aqui, até os fariseus, aí o 47 diz assim: Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Então eles falavam: O que faremos? O que vamos fazer? Por quê? Porque este homem faz muitos sinais, que foi o que nós falamos. Jesus ele operava muitos sinais. Jesus ele não tinha somente a palavra, mas ele operava os sinais, Os sinais o acompanhavam. E isso era importante, porque era através da palavra e dos sinais que os judeus creram em Jesus, que muitos creram em Jesus. E é o que tem que nos acompanhar. Nós temos que ter a palavra, mas também nós temos que ter os sinais e as boas obras. Aí continua aqui, 48. Se
Ó, aqui é a preocupação deles a respeito de Jesus. Ó. Se os deixarmos assim, todos crerão nele. Então, qual que era a preocupação dos sacerdotes e dos fariseus? A preocupação deles era com o que as pessoas iam achar de Jesus, né? Se as pessoas iam crer em Jesus ou não. Né? Então, na mente deles, o que eles pensavam? Se nós deixarmos ele assim, se nós deixarmos ele solto, se ele continuar fazendo os seus prodígios, se ele continuar operando ali os sinais, as pessoas vão crer nele. Né? Os judeus, ou a maioria, vão crer em Jesus. E o que vai ser de nós? O que nós faremos? E olha aqui qual que era a preocupação deles. Aqui, ó, depois que eles falaram, se deixarmos assim, todos crerão nele. Aí eles falam assim, ó, então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar. Qual que era a preocupação deles? Né? E a preocupação deles era com que os romanos iam vir, né, através do alvoroço do povo, eu creio, através do alvoroço do povo, através do que o povo ia pensar de Jesus, a respeito de Jesus, as pessoas iam acreditar, e o que ia acontecer? Os romanos iam vir, porque naquela época os romanos, né, o povo ali, eles estavam, pode dizer assim, que eles estavam sendo liderados, ou eles estavam debaixo da autoridade dos romanos, né? Então, os romanos, eles tinham poder sobre eles. Então, qual que era a preocupação deles? Que ia vir os romanos e iam tirar eles do lugar deles, dali, de onde eles estavam. A preocupação deles era isso. Eles eram os sacerdotes, ele era o sacerdote, até se for continuar, a Bíblia vai falar a respeito de Caifás, que era o sacerdote do ano, né, que estava juntamente ali com eles. Então a preocupação deles ali naquele momento era o que ia acontecer com eles, né? E eles não estavam preocupados com a palavra que estava sendo pregada. Eles não estavam preocupados se Jesus ele era o Filho de Deus ou não. Eles estavam preocupados com eles mesmos, o que seriam deles, né? E quando eu li essa palavra, eu meditei muito a respeito disso, eu pensei muito a respeito disso, porque muitas das vezes nós nos encontramos na mesma situação que eles se encontravam aqui. Né? Muitas das vezes nós pensamos muito no nosso eu, né? no que nós vamos, ou o que vai ser de nós. E muitas das vezes nós não nos preocupamos com o que nós falamos para o nosso próximo, ou o que vai ser bom ou não para o nosso próximo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes nós estamos pensando no nosso lado e esquecemos de pensar no lado do outro, no lado do próximo. E aqui eles não estavam pensando no próximo, porque eles estavam reconhecendo que Jesus ele tinha os sinais, eles reconheciam que Jesus ele era ele tinha a palavra de Deus, eles reconheciam isso ao ponto do povo, né, crer em Jesus. Muitos dos judeus, a Bíblia fala que muitos dos judeus creram em Jesus. Então eles aceitaram isso. Só que eles não queriam que as pessoas acreditassem em Jesus, que as pessoas criassem em Jesus. Por quê? Porque eles estavam com medo de perder ali o privilégio que eles tinham, pode-se dizer assim, né? Aquilo que eles tinham, né? Eles estavam com medo de perder, de tirarem aquilo deles, né? E então o que eles fizeram? Eles procuraram matar Jesus. A Bíblia fala que eles formaram um conselho para matar Jesus, eles formaram um conselho para pegar Jesus. Até se nós formos ler, eu não vou ler ele completo, mas se nós formos ler ele completo aqui, se você puder ler em casa, você vai entender. Mas eu vou ler somente o 57 para nós entendermos um pouquinho, que diz assim, ó: ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. Então o que eles queriam? Eles queriam prender Jesus. Eles queriam barrar com o ministério de Jesus. Eles queriam acabar com o ministério de Jesus. Era isso que eles queriam. Né? Eles não estavam preocupados se Jesus estava pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, ou se Jesus estava pregando a palavra ou não. A única coisa que eles estavam preocupados era com o que ia acontecer com eles. Né? A partir dali, a partir do momento que o povo, a maioria, ou uma maioria dos judeus, ou o povo ali começasse a acreditar em Jesus, cresce em Jesus, e tivesse Jesus como um enviado de Deus, o que seriam deles? Né? Então muitas das vezes nós pensamos dessa forma: o que vai ser do nosso ministério? Se aquele que está do nosso lado, se ele crescer mais do que nós crescemos, o que vai ser do nosso ministério? Ou o que vai ser na nossa empresa se o nosso colega de trabalho ali, digamos assim, ele evoluir mais do que eu? O que vai ser de mim? Né? Eu vou ficar para trás? Como que vai ser? Então muitas das vezes nós nos colocamos nessa situação, né? Nós preferimos fazer alguma coisa. Quando eu falo isso, eu falo em modo geral. Nós preferimos fazer alguma coisa
para barrar a evolução do próximo, como que eles estavam tentando aqui fazer com Jesus, e muitas das vezes nós pensamos dessa forma, né? Mas não precisamos disso, porque eu creio que Deus ele tem algo para cada um de nós, né? Então não precisa, seja no ministério, seja na empresa, seja na família, seja onde for, né? Eu creio que não tem necessidade de passar por cima de alguém para crescermos, para evoluirmos, né? Eu creio que dá para nós evoluirmos sem pisar em ninguém, sem precisar derrubar ninguém, sem precisar ir contra a vida de ninguém, né? Eu creio que dá para ser dessa forma, né? Então que nós vamos pegar isso aqui como exemplo, nós vamos pegar isso aqui como exemplo assim de que não precisa disso chegar a este ponto, ao ponto de quererem matar Jesus ou ao ponto de quererem derrubar alguém, né? Então eu creio que não precisa chegar a este ponto. Eu achei isso aqui interessante. Eu achei isso aqui interessante porque muitas das vezes nós pensamos dessa forma. Nós achamos que para nós crescermos alguém tem que cair, mas não necessariamente dessa forma, né? Não precisa de alguém cair para nós crescermos. Eu creio que Deus ele tem algo para cada um de nós, algo específico, e nós temos que aplaudir os nossos irmãos quando eles precisarem de aplausos, né? Nós ajudar o nosso irmão quando eles precisam, né? E não pensar em nós mesmos, mas também pensarmos no próximo. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, essa é a palavra. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família e que a partir de hoje você venha pensar diferente, você venha pensar dessa forma, de que não precisa pisar em ninguém, né? Não precisa derrubar ninguém, não precisa, sabe? Eu creio que o que vai ser, o que é para mim ou o que é para você vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Fique com esta palavra.